Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho. Assim, você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Muito obrigado, galera, por estarem sempre aqui comigo. Quero mandar um beijo antes do relato, para Leonor Pereira de Portugal e para Ana Cláudia. Beijo, querida, e um salve para o Mano Blade. E agora, sem mais delongas, vamos aos relatos de hoje? Relatos eu digo, pois são dois. Relato, conto ou história, você decide se acredita ou não. Agora, eu, Angel Black, acredito sim, e muito no sobrenatural. Vamos lá? O primeiro relato é um inscrito que nos manda. E o relato é de lobisomem a sonho lúcido. Vamos lá? Oi, Angel. Tudo bem? Pode me chamar de Marcelo no relato, pois ainda moro no bairro onde ocorreu os fatos. Conforme disse que eu ia contar como foi meu sonho lúcido. Bem, estou aqui. Eu digo lúcido, pois não apenas sonhei, mas eu tinha o controle do sonho e você vai entender o porquê. Mas antes quero passar o que ocorreu comigo na minha adolescência, quando morei com os meus avós paternos em um sítio situado na zona oeste do Rio de Janeiro, capital. Bem, sou do Rio de Janeiro. No final dos anos 80, entre 1986 e 1989, coisas estranhas ocorriam naquele sítio. Balanços que se moviam sozinhos, sem vento, ou faziam barulho, como se estivesse alguém balançando. E tudo isso acontecia por volta da meia-noite. Meu avô era mecânico de caminhão e aproveitou uma estrutura de ferro que ele levantava os pesados motores de caminhão e instalou um balanço com as correntes para que os netos pudessem brincar. Lembro-me de uma noite, como eu disse, por volta da meia-noite, o barulho de alguém balançando. Meu pai, meu tio e meu avô não tinham medo de nada e saíram no quintal para ver. Meu pai e meu tio com um facão e meu avô com um revólver calibre 38 de cabo longo. Cada um deu uma volta no quintal e se encontraram no balanço. Como surpresa, o barulho parou, assim como o balanço estava parado e nem vento corria naquele dia. Lembro que meu pai entrou e disse que não era nada, mas minha mente dizia que tinha algo, pois eu sei o que ouvi. Outro fato ocorrido foi quando meu pai foi trabalhar no sítio de outro tio, também irmão dele, ficando em casa somente eu, minha mãe e minha irmã. Nossa água era de nascente.
vinha canalizada do morro até uma caixa d'água principal que distribuía para as demais. Uma delas era a da minha casa, que estava com a boia estourada e por isso vazava quando enchia. Naquele período, fatos estranhos ocorriam no bairro. As fraldas dos bebês da vizinhança apareciam rasgadas nos varais. Uma outra vizinha comentou que pelo canto da janela foi ver um alvoroço na rua. Viu um grande cão negro arrastando umas correntes presas nele e uma cachorrada enlouquecida atrás. Outro vizinho que morava na divisa do nosso sítio disse que abriu uma janela da sua casa por volta das 4 horas da manhã e deu de cara com esse cão negro imenso parado em frente da sua janela. O vizinho, que vou chamar aqui de João, disse que pegou a foice e na mesma hora o bicho foi para o mato em direção ao nosso sítio. Ele foi o único que afirmou ser um lobisomem, mas ninguém dava crédito, pois chamavam ele de maluco, pois raramente estava sóbrio. Bem, voltando ao dia em que meu pai foi para o sítio do outro tio, Angel, eu não lembro se esse dia era lua cheia, mas eu sei que estava bem escuro, por volta das 3 horas da manhã. A caixa d'água começou a vazar e minha mãe me pediu para ir no quintal fechar o registro. Esse registro ficava nos fundos, do lado de fora, atrás da cozinha. Abrindo a porta da cozinha, dava para uma grota de descida, com um bambuzal à direita. E em frente a tal grota, árvores e mato. Peguei uma lanterna que estava com a pilha fraca, mas dava para enxergar o chão. E como pareciam cobras de vez em quando, tinha que usá-la para segurança. Abri a porta da cozinha, iluminando o chão, e dobrei 1 metro à esquerda para fechar o registro. Nesse momento, senti um arrepio, como se alguém tivesse me olhando. Voltando para a porta, passei o foco da lanterna na direção da grota e refletiu 2 olhos vermelhos que se abaixavam atrás do mato. Não vi detalhadamente o que era. Entrei e fechei a porta desesperado. No momento, bateu a dúvida. Pensei que fosse um gambá, mas onde o bicho estava era alto. Teria que ter no mínimo 2 metros em pé para passar da altura do mato. E o mesmo estava num barranco de descida. Instantes depois, escutei atrás da porta, como se fosse um cachorro farejando. O mesmo farejou a porta da sala também, e eu dormia no sofá da sala. Aquela noite não consegui dormir, mas graças a Deus, seja lá o que for, não tentou entrar. Fiquei um tempo sem sair de casa à noite, pois eu e meus primos íamos brincar com os vizinhos na rua de baixo, pois nosso sítio ficava num morro e era extenso, 150 metros de frente
por 800 metros de comprimento. Os vizinhos diziam que um velhinho que morava no final de uma das ruas virava bicho. Ele quase não saía de casa. Víamos mais a esposa dele, que também era idosa, porém mais nova. E não sei se por coincidência, depois que ele faleceu, os fatos pararam. O lugar ficou até mais leve, tanto que eu já saía à noite, chegava tarde em casa e nada mais foi visto. A paz tinha voltado ao bairro. Após esse ocorrido, me interessei por esses assuntos, como curiosidade mesmo. Embora o medo tivesse tomado conta de mim por alguns anos, o trauma não foi maior, pois ele se escondeu no mato e não veio em minha direção. Angel, agora vem a parte dos sonhos. Sonhei esse ano mesmo. Foram 3 sonhos. Sonhei com um lobisomem branco, onde eu morava, nesse antigo sítio, o mesmo que me olhava de pé, no canto da casa, do lado de fora. Lembro que eu corria desesperadamente e entrava na casa da minha avó. Ele não mostrava raiva ou ferocidade, apenas me olhava. Agora, os sonhos lúcidos. O primeiro, eu sonhei que era um lobisomem e tinha minha alcateia. Estava em uma floresta que eu nunca vi por aqui. Eu estava em forma humana e um membro mais novo me desafiava. Queria tomar a liderança de mim. Eu cacei ele na mata e, ao encurralá-lo entre as árvores, ele estava iniciando a sua transformação e veio para cima de mim, dizendo que era o Alfa, e eu o segurei pelo pescoço. E antes de matá-lo com uma mordida, eu disse: eu sou o Alfa. Logo, assim que o matei, eu quis acordar e voltei do sonho. O terceiro, eu estava transformado, mas não me via. Não sei como era a minha aparência, mas corria por uma estrada de terra. A paisagem lembra nosso cerrado, campo aberto e poucas árvores. A lua cheia e grande na minha esquerda. Eu corria e uivava, sentia o vento e tudo. Mas quando eu ia chegar em um local que tinha um lago, eu pedi para parar, pois fiquei com medo de me ver no reflexo da água. Bem, logo assim que eu acordei, rezei e pedi para não ter mais esses sonhos. Desse dia em diante, nunca mais os tive. Então é isso, minha amiga. Meio doido, né? Não sei se é porque gosto dos assuntos a respeito da licantropia, ou se realmente vivi isso em vidas passadas. Mas foi muito real. Tanto que no sonho eu tinha o total controle, mesmo sendo a fera. Aqui é só para mim, pode me chamar de Marcelo, né? E aqui a continuação, olha, o sítio dos meus avós foi vendido assim que eles faleceram. Cada irmão pegou a sua parte e cada um comprou a sua casa.
Meu pai comprou a nossa, que moro até hoje, e não é sítio. É casa de laje, portas de ferro reforçadas e sem susto. Antes era casa de telha, portas e janelas de madeira. Olha, muito obrigado pelo seu relato, parceiro. E aí, meus aterrorizados? Deixem nos comentários o que vocês acharam da história do nosso amigo aqui, que vai de lobisomem a sonho lúcido. E agora, vamos ao próximo relato. E o próximo relato é minha experiência com um integrante do povo das sombras. Esse relato me foi contado ontem pelo Messenger, por um parceiro do terror, o Guardião Sinistro. E é muito interessante. Para explicar melhor, é sobre Shadow People, ou povo das sombras. Vou começar o relato. É um relato curto. Vamos lá? Eu sou casado pela segunda vez. Me casei a primeira vez em 2011 e fiquei casado até 2013. A casa que eu morava, na verdade, era só um kitnet. Os cômodos eram uma cozinha, um quarto e um banheiro. Essa kitnet foi construída sobre a casa da minha ex-sogra. Lembro que era verão de 2013. Eu e minha ex estávamos dormindo de janelas abertas. Abaixo da janela ficava a varanda da casa da minha ex-sogra, que era coberta com telha de amianto. Naquela noite eu estava inquieto, pois sempre trabalhei à noite e quando estou de folga fico inquieto, acordo várias vezes à noite. Então acordei, fui ao banheiro, isso por diversas vezes. Uma dessas vezes tomei banho, pois não tínhamos ar-condicionado nessa época. Compramos posteriormente. Voltei para o quarto. Minha ex estava com um sono muito pesado. Estava dormindo do lado esquerdo da cama e eu do lado direito. A janela ficava exatamente do lado direito. Do meu lado da cama tinha um criado mudo e perto da porta do quarto uma cômoda e a TV ficava sobre ela. Do lado que a minha ex dormia tinha um guarda-roupas de casa e uma parede fechada atrás. Estou dando esses detalhes para que entendam como era o lugar. Eu voltei para o quarto e me deitei e não consegui dormir. Eu havia perdido o sono legal mesmo. Então, de repente, vi uma sombra ficar como se fosse entrar pela janela, como se fosse pular. Como a luz do quarto estava apagada, eu achei que poderia ser um ladrão que pretendia entrar. Então, eu fiquei mais alerta ainda. Estava pronto para atacar, caso aquela sombra fosse uma pessoa e invadisse o quarto. Eu jogaria o criado mudo e partiria para cima dele na pancadaria. Mas a coisa ficou mais sinistra do que alguém querendo invadir um quarto. Eu estava alerta, lúcido, consciente. Eu encarei aquilo, muito sério mesmo, e ele ficou pendurado lá olhando para mim
e eu para ele. Nenhum dos dois se mexia. Isso era por volta das 3 horas ou um pouco mais. Eu olhei bem no que era para ser um rosto. Não tinha rosto, era tudo preto. Não tinha contornos de fisionomia, nariz, boca, olhos, esquece. Simplesmente não tinha. Olhei na direção das mãos, não tinha o contorno dos dedos. Era simplesmente uma sombra, um vulto. Nenhum dos dois se mexia. Ficamos parados. Te confesso uma coisa. Mesmo acordado, eu sentia que não conseguia me mexer caso aquilo entrasse, mesmo com toda a adrenalina correndo nas minhas veias. Ficamos assim até o amanhecer. Eu vi aquilo sumir gradualmente à medida que o sol ia aparecendo. Quando aquilo sumiu, finalmente apaguei de sono. A adrenalina passou e eu realmente apaguei. Quando acordei, contei para minha ex, que não acreditou em mim. Na verdade, ninguém acreditou. Algumas pessoas hoje, quando conto, acreditam e relatam que já viram. Mas a paralisia do sono lúcido é muito raro. Mas acontece. Tem várias filmagens sobre o assunto. E aqui termina mais um relato. Meus aterrorizados, só quem passa por esse sufoco sabe, né? Quem nunca passou não acredita mesmo. Mas deixem a opinião de vocês nos comentários, pois é a sua opinião que importa para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo, tá bom? Sempre mantendo o respeito nos comentários, como temos o direito de não acreditar, também temos o dever de respeitar, tá bom, meus amores? Agora, se você gostou, deixa o like, pois é o seu like que faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal, tá bom? E também compartilhe, ajuda a família Angel Black Contos de Terror a crescer cada dia mais e cada dia mais estarei trazendo conteúdo de qualidade aqui para o canal para compartilhar com vocês, tá bom? Quero pedir para vocês também, você aí que passou por uma experiência com o sobrenatural, ou você que ouviu a história de alguém que passou, manda para o e-mail do canal. Até mesmo você que escreve aquele conto fantástico que nos faz viajar, manda lá também. O e-mail do canal é lusojavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará na descrição do vídeo, tá bom, gente? Quero agradecer a todos os canais parceiros do YouTube que me ajudam nessa aventura louca aqui, que é o YouTube, né? Também a todos os grupos e página do Facebook que divulgam o meu trabalho. Gente, dá um pulo lá na página Conto Sinistro do Guardião Sinistro, tem muita coisa legal lá. E dá uma passadinha na página da Angel Black também no Facebook, eu vou gostar muito. Meus amores, logo logo teremos uma live pra gente conversar bastante e botar o papo em dia. Será agora em outubro, mês das bruxas. Vou trazer muita coisa legal, tá bom?
Eu espero vocês. E assim que for fazer a live, eu aviso com antecedência. Bom, vou parando por aqui, deixando com vocês um pedacinho do meu coração. E quem quiser receber um beijo ou um salve, deixa no comentário, nos comentários, que no próximo vídeo estarei deixando o salve e o beijo aqui no vídeo, tá bom? E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos, tá bom? Mua!